Fala, galera! Começando mais um episódio do Repare Podcast. Hoje estamos com um grande amigo meu, Marciano Souza. Ele é empresário, engenheiro civil, empresário, dono de construtora e o homem disruptível. Eita, coisa boa. Obrigado pelo convite. São um privilégio para a gente poder participar do seu podcast. Fiquei lisonjeado com o seu convite. E vamos aqui falar um pouco sobre empreender, né? Nesse segmento da construção civil, que é um segmento que estava tão arcaico. Vamos falar um pouco aí para os grandes empreendedores ou os menores que querem entrar nesse segmento, o quanto é importante entender desse sistema construtivo que a gente está trazendo para cá. Ah, legal, legal. Quando você diz arcaico, já começando, por que você diz arcaico, construção civil? Porque no Brasil a gente tem, em alguns momentos, a gente vive uma cultura muito fechada, né? A gente tem uma cultura muito fechada. O povo quer trabalhar com concreto, só concreto, tijolo, e esquece que tem outros mercados muito bons na construção civil, de forma que vai agregar muito valor ao meio ambiente e até mesmo a pessoa que vem aderir a esse método construtivo. Então, quando você fica ali muito fixado naquele segmento antigo, você fecha os olhos para o que tem aí rodeando de mundo afora, que pode agregar muito valor. Entendi. Bom, já que a gente já está entrando já nesse assunto, já vamos entrar nessa questão mais do profissional. Conta um pouco assim da sua empresa, dos seus negócios, como começou, um pouquinho sobre, por favor. Ah, bacana. A gente iniciou lá no Ceará, né? A nossa história vem, como Marciano, você citou, é um nome complicado, o Francisco, né? É um nordestino, a gente começou lá no Ceará, estudamos, nos capacitamos lá, viramos engenheiro dentro de uma grande instituição. A nossa história vem toda do mercado de varejo, do ramo farmacêutico. A gente trabalhou por 10 anos num grande grupo de farmácia lá do Nordeste. E a minha história como empreendedor começa lá. Como profissional, a gente se formou dentro dessa empresa e agrega muito valor de conhecimento e execução. E daí a gente teve a ideia e achou que era o momento certo de sair do CLT normal e vir para o mundo empresarial, agir como empresário, né? E quando você fala assim de sair da CLT, como foi esse processo, né? Que eu acho que é uma grande dificuldade, principalmente nessa área de construção, né? Pode falar um pouco sobre isso? Muito sólido, foi muito difícil. Tipo, você primeiro avalia se der certo, perfeito. Mas se der errado, não depende, não é só você que está nesse ciclo. Tem a sua família, tem filhos, esposa, então você tem que pensar muito. Então foi um momento de muita oração, pedindo muita orientação a Deus para que acontecesse. E se fosse da vontade dele, que acontecesse e não machucasse muito. E eu acredito que Deus ouviu as nossas orações e aceitou o meu pedido. Você pode contar como foi, assim, você estava lá, você fala que você é do Nordeste, o lugar exato. Como que foi toda essa transição? Porque eu estudando um pouquinho sobre você, eu sei que você está no maior polo tecnológico, podemos dizer, não só tecnológico, mas de avanço empresarial, que é a Alphaville, né? Sim. E quando você fala que vem do Nordeste e vem para a Alphaville, desperta uma grande curiosidade, né? E você pode contar toda essa história, assim? Sim, sim. Tudo começa da seguinte forma. Na minha vida, a gente vê sempre como ciclos. Uhum. Tem início, meio e fim. Então, a gente, depois de passar 10 anos dentro dessa empresa, a gente viu que era o momento de arriscar, dar novos passos, realmente. Acreditar no nosso potencial e sair da CLT e virar empreendedor, empresário. Então, o que acontece? Na pandemia, a gente passamos por muitas provações. Então, a minha empresa chegou um momento que estava quebrando mesmo lá no Nordeste, devido à pandemia. E a minha esposa, uma senhora muito fervorosa, muito da fé, falou para mim, amor, você é tão inteligente, cara, tá se perdendo aqui no Nordeste, porque não dá novos passos, conhecer novas culturas e realmente entrar no mundo empresarial de forma positiva. E a gente resolve largar tudo no Nordeste e vir para São Paulo. E uma das frases que já compartilhei com alguns amigos e tive a oportunidade de compartilhar com você, que ela falou foi, se for para dormir debaixo do viaduto, eu estou com você. Não precisa ter medo. A gente está junto nessa. Então, viemos para São Paulo acreditando em um sonho. Não é nem algo palpável, era um sonho mesmo. Chegando no Nordeste, chegando aqui em São Paulo, foi uma dificuldade grande de adaptação, primeiro, de clima. Segundo, não sabíamos onde iria colocar a empresa, não sabíamos como recomeçar. E você encontra muitas pedras no seu caminho, algumas pessoas te falam, irmão, você tá louco, cara, vim para São Paulo, o povo já tá voltando para lá e você tá vindo na contramão. Em um momento de oração,
Deus me revela algo muito importante para minha vida, que eu devia estar em um ambiente com alguns empresários e amigos, e no meio desses amigos tinha um cara chamado, um cara que trabalhou comigo na PagMenos, até me faltou a memória o nome dele, que é tão importante. Ele é presidente do grupo Donos aqui em São Paulo, Alexandre Cabrelli, desculpa, até estava todo pensamento. O Alexandre Cabrelli me liga, som. Ele fala, Marciano, está em São Paulo? Eu disse, sim, irmão. Ele disse, vem até aqui na Barra Funda, que a gente trocar umas ideias. Então, o momento disruptivo da gente em São Paulo foi nesse momento, que eu me encontrei com o Alexandre Cabrelli, fiz duas pizzarias para ele, e ele me conectou com um amigo dele. Nessa conexão, esse amigo dele nos solicita um projeto de arquitetura, a gente elabora esse projeto muito bacana para ele, e no final o cara fala isso. O projeto está ótimo, mas a construção só quero se for isopor. Aí é onde a história começa. Exatamente. Aí Como que... Vou fazer a pergunta só para dar uma continuidade, né? Tudo bem. Como que o isopor foi para... O EPS, né? O isopor foi parar na sua vida. Continuando, né? Pronto. Com esse pedido dele, eu ri da cara dele no momento. Ele disse, olha, eu sou engenheiro civil, sei que isso não é possível. Aí ele, você tá rindo da minha cara, por quê? Tô te falando, é fato, é real. Eu só quero a minha casa se for em EPS, isopor. E você vai ter que construir. E você não tinha experiência disso? Zero. Mas é um desafio. Eu acredito que nesse momento, a minha oração ela foi atendida. Eu disse, Senhor, eu estou em São Paulo, como é que eu vou me virar aqui nos 30? Se fosse para mim ser só mais um construtor, não seria simplesmente mais um engenheiro perdido na grande metrópole. Então, a gente foi em busca dessa informação. Tá tudo bem, você pesquisou o mercado, mas você descobriu onde é que faz o poliestireno expandido, estava resolvido? Não. Aí foi pior ainda, porque na empresa que me atendeu, os caras estavam testando também o poliestireno expandido. Então, eles não poderiam queimar o sistema dele com qualquer um, né? Então, quando você fala... Agora, tentando entender... Eu sendo bem leigo nesse assunto, até eu acho que nossos ouvintes também vão ser... O que seria o isopor, o poliestileno, né? O que seria? Como que... Porque a gente só vê aquele produto final, né? Isso. O poliestileno, ele é borra de petróleo, né? Ele é um produto que é extraído do petróleo, mas o contexto dele, a matéria-prima dele, 98% é ar e 2% é matéria. Então, assim, é um produto bom, inovador, mas precisaria passar por muitos testes para poder agregar, não só no como laje, mas como parede mesmo de residências e edifícios. Então, chegando nessa fábrica, a gente mostra o interesse pelo produto deles, só que eu não sabia que eles não tinham validado ainda. Eles precisariam validar. Aí é onde entra mais um passo dessa loucura Promark Marciano São Paulo. Quando eu chego até eles, que eu solicito essa matéria, eles falam, olha, eu não posso te vender. A gente investiu 10 milhões em matéria, como é que nós vamos te colocar na mão? Primeiro, claro, quem é você? Exato. Então, essa pergunta, o coração ferveu. Mas eu disse, não, se Deus me colocou aqui, tem um propósito. Aí, dando continuidade, eu retorno para casa na mente, fracassado, de Senhor, como o Senhor me coloca dentro de uma indústria que eu não tenho capacidade para poder comprar nem a matéria, não é nem pegar, é comprar a matéria. E começo as minhas orações da madrugada com a minha esposa e Deus me revela, se eu te entreguei isso, vai em frente, tu vai conseguir. E começa a vir as ideias. Google. Então, começamos a fazer uma pesquisa no país mesmo, pela internet, no país todo, onde o isopor tinha passado, o poliestileno, né? Como ele nasce, como ele desenvolve, como ele vira um bloco, uma parede. E descubro que a empresa que se dizia que era líder do segmento no Brasil, na verdade tinha copiado o sistema. Aí eu falo, peraí, juntei todas as provas e marco uma reunião lá com eles. Chegando na fábrica, com a Bíblia debaixo do braço e o manual do outro que eu colhi, eu pergunto, vocês não vão me vender a matéria? Os caras falam que não. Aí eu jogo o material na mesa, olha, se vocês não me vender, eu tenho todas as informações, vocês não criaram nada, vocês copiaram. Então foi daí que eles abriram brechas para me vender a matéria. E aconteceu o que está acontecendo hoje, que é muito surreal na minha vida e na minha empresa.
Então aí eles desenvolveram o produto, né? Que seria O isopor. o isopor, para você poder, como falo, o formato certo para você poder construir, né? Isso. E aí a validação veio com. Tá vindo com como que funcionou essa validação, afinal? Afinal, assim, algo que eu fiquei pensando bastante. Como leigo novamente, né? A ideia é que a gente vê que o isopor é algo muito frágil, né? Visualmente falando, sim. Visualmente, né? E o que numa construção, assim, que tem questão de segurança, questão de a forma de construir, os métodos usados, né? O É que um, que diferencia isso do EPS com os outros tipos que estão usando agora? Próximo. O isopor, eu comecei a avaliar ele lá no período de laje. Quando o isopor veio para fazer lajes de construções, teve uma resistência. E ao pouco foi ganhando espaço, foi mostrando que ele tinha uma resistência tão boa quanto o próprio tijolo, o próprio H8. E nessa fábrica ela tinha o produto, mas precisava validar. Então, o que eles precisariam de alguém com expertise, maluco mesmo, que tivesse disposto a acreditar no produto deles e ir para cima. O isopor, quando a gente pegou ele, antes de a gente aplicar em qualquer obra, a gente fez teste de resistência, de tração, se propagava chama ou não, se gerava resíduo, se ele estava apto realmente a atingir as cargas que a gente precisa. Qualquer engenheiro de bom senso, antes de ele aplicar qualquer matéria, em qualquer obra, ele tem que saber a resistência desse material. É um passo fundamental para qualquer engenheiro. Então, se você tem uma margem lá de 100%, você viu que o produto agregado a alguns valores, alguns itens, chegar a 200% de resistência, você está seguro. Você pode aplicar sem medo. Então, a gente pega esse material dele e faz esses ensaios dentro do INPE. Vimos que a resistência era muito boa, chegou a resistência de 29 toneladas por metro quadrado. Foi um absurdo, isso foi um espanto para mim, porque normalmente uma alvenaria convencional chega a 6 e olha lá se chegar. Pelo menos umas 5 vezes mais resistente que o processo comum? Comprovado, testado e validado. Ele, por incrível que pareça, por ser isopor, ele é 5 vezes mais resistente. E detalhe, 5 vezes mais leve. Ou seja, você vai ter uma redução de carga na sua construção com uma resistência maior. Então é algo, como você citou no início da nossa conversa, disruptível. Então, qual é melhor? Então, isso seria um dos benefícios. Você pode me falar quais são todos os... Melhor, eu gosto de fazer um comparativo, né? Porque da construção convencional que está sendo utilizado agora, na verdade, seria legal se você conseguir me falar um pouquinho das que estão tendo agora, né? Eu conheço algumas, mas se você conseguir me explicar qual que seriam as vantagens, os benefícios da construção com isopor em relação às outras. O isopor, eu já trabalhei, para ser mais claro e específico para você entender, que essa pergunta muita gente fala, ué, isopor, vai cair, presta, não presta, quais os benefícios que eu vou ter com isso? Eu tive o privilégio de trabalhar em vários segmentos da construção civil, no concreto protendido, o bloco estrutural, o steel frame, o frame, e o ICF, que é não vou dizer um concorrente, é um concorrente do EPS, mas ele está ali mais ou menos com a mesma matéria. Tudo que envolve na construção civil, aço, madeira e concreto, ele torna a construção cara. Ela não é que ela não seja inviável, mas ela já fica cara para o consumidor final. O ICF, a diferença dele para o EPS é que o ICF, eles são blocos de isopor, do lado de dentro, ou lado direito e lado esquerdo, dentro e fora, grosso modo falando. E o seu núcleo é concreto. Isso torna mais caro, porque tudo que tem concreto vai ser mais caro. No caso do EPS, o núcleo dele é isopor. E as bordas laterais são malhas que vão receber uma argamassa de 3 centímetros. Então, você comparar um núcleo de uma parede de 15 centímetros, provavelmente ela vai ter ali uns 8 a 10 centímetros de concreto, comparado a 6 centímetros de argamassa, é um preço de chegar a 1/5 de diferença de valores. Isso para o construtor, né? Para o consumidor final, quais os benefícios que esse sistema traz? Para o consumidor final, ele vai trazer uma resistência maior, durabilidade maior, redução de custo em 25%, quando esse 25% é em preço mesmo, em valor de metro quadrado final. 40% mais rápido, o processo acelera,
E aquela quantidade chata de muita gente no cadeira de obra, ociosa, isso não vai acontecer. A gente reduz a quantidade de colaborador em 40% e a obra flui maravilhosamente bem. Ou seja, ganhamos tempo, reduzimos a gente no canteiro e reduzimos os custos para o cliente final. Você estava falando agora de redução de custo geral, mas agora o que me vem na cabeça é sobre, do pouco que eu conheço da construção, é a mão de obra. Chata, hein? O que eu escuto muito, falando, nossa, do difícil da construção é a contratação de mão de obra qualificada. E como que você vê, né, no seu setor em relação a isso? Eu sei que já ajuda que você precisa de menos gente, né? Isso já ajuda, né? E como que você vê isso? Durante um ano, a gente fez, como eu sempre digo, tudo que é novo tem que ser testado, né? A gente não pode ir, vou reduzir 25%. Tudo é testado. A gente percebeu que em um ano que a gente estava trabalhando com o sistema, os nossos colaboradores, os caras começaram a ter vida. Menos aquela coisa chata, bico de papagaio, cansaço físico. Porque uma parede de EPS o cara leva sozinho. Não precisa de muito esforço. E a gente percebeu que esse era o caminho. Além de estar deixando nossos colaboradores de forma confortável, os nossos clientes também estavam felizes. Porque quando a gente concluía a obra, que a gente adentrava, a gente percebia de cara a mudança de temperatura. Fora você estava lá batendo os 25 graus, um exemplo, dentro da residência você estava com 17, 18. Então foi uma queda muito grande. Então a gente falou, aqui tem algo diferente, aqui é o segmento. E óbvio que sem falar que a nossa mão de obra caiu 40%. Aceleramos o processo, reduzimos a mão de obra e reduzimos 0 acidente na obra. Porque a obra era limpa, não tinha resíduo, não tinha material jogado para acontecer acidentes. Então automaticamente os acidentes zeraram, mão de obra reduzida, cliente feliz e os benefícios foi bom para ambas as partes, tanto para a nossa empresa quanto para o cliente. Tá, vou fazer a pergunta que Mais todo mundo quer específica. fazer. Tá. Tá bom. O Bima tá ali, ele saiu. Acho que ele tá aí atrás aí. Cadê você, seu Bima? Ele saiu, acho. E sabe quem usa muito essa frase, como ela é bem nordestina? O Ciro Gomes. A Ciro é forte também no Nordeste, né? Repare bem. Repare, é verdade. E é por isso que eu disse Eu acho isso. que esse quando a gente lançar, vai ser. Já vai estar na trend. Vai estar na frente. Pois é, repare bem. Tava perguntando, deixa eu pensar o que eu ia falar. A pergunta. Que todo mundo quer saber. É a pergunta que todo mundo quer saber. Só tem benefício. Tem vantagens pra mim. Agora todas as caras têm que ser feitas de isopor, né? Qual que é a desvantagem disso tudo? Quer dizer, ela tem uma desvantagem Sim, melhor, né? como todo produto, né? Tem que ter algo negativo. Exato. Olha, dentro de um ano de avaliação, a única parte negativa que a gente viu nesse sistema foi que o cliente tem que estar capitalizado, porque é muito rápido. É muito rápido. Quando você constrói ali, você acredita, vai levar um ano a minha obra. Não, ela vai levar ali entre 5, 6 meses. E como é rápido, o cliente tem que estar capitalizado para poder gerir esse cronograma físico dentro da obra. Porque senão a obra ela não anda, né? Ela vai acabar travando por aporte financeiro. Entendi. Mas é muito rápido. É mais barato e mais rápido. Então, tecnicamente falando, qual a parte negativa desse sistema? Que não dá para construir acima de 3 pavimentos. Só isso. Mas o resto é só benefício. Entendi. E aí, no momento agora, você tem pessoas qualificadas, que no fim não é o mesmo jeito de construir, né? Sim. Não tem como pegar a mão de obra atual, ele precisa de uma qualificação, né? Isso. E aí, quais seus planos? A nossa empresa, devido a gente ter essa visibilidade, né, em 3 anos de empresa, trabalhando com isopor, a nossa empresa tem 5 anos, mas com isopor a gente está há 3. A gente começou a fazer muito barulho no Brasil.
Como você citou lá no início, a gente estando na maior metrópole, no maior centro comercial, ali em Alphaville, a gente começou a ser percebido por outros segmentos e outros empresários. Com isso, a gente conseguiu ter no nosso cash de empresa 5 holds, muito importante do ramo farmacêutico. A gente tem temos aí 270 unidades para ser feita. Houve a necessidade de capacitação de mais mão de obra. Então, esse sistema a gente consegue treinar um colaborador da gente em 20 dias. O cara passa 20 dias com a gente faz o treinamento com ele, capacita e manda para a obra. Então, esse cara já vai estar um expert em construir em EPS, seguindo as nossas diretrizes. A gente sempre fala, o manual da Promark é o seu conselheiro do início ao fim da obra. Entendi. Então, aí agora é na capacitação da equipe, né? Do pessoal que vai estar nas obras. Pô, mas legal, 20 dias também é... É rápido, né, Som? É muito rápido. É surreal, eu também pergunto ao engenheiro. E como que a pessoa, alguém que esteja interessado, né? No sistema, né? Como que ele faz para aprender, né? Na verdade é algo novo, né? É algo novo, então... Como que seria uma forma? Eu vou te dar até aqui um spoiler já em primeira mão. Esse cara que se interessar pelo produto, ele não vai só aprender a construir em EPS com a Promark. Ele vai, na verdade, virar um parceiro nosso. Esse cara vai aprender com a empresa que foi percussor do sistema no Brasil e vai ter a oportunidade de faturar junto conosco. Porque a gente necessita de mão de obra qualificada para esse segmento e a gente quer capacitar aquele profissional que tem interesse em agregar valor à sua empresa, em disruptar esse mercado junto com a gente vai preparar essa pessoa, passando obra para eles e faturando junto com a gente. Então, ou seja, você não vai só entrar num sistema para ficar perdido, flutuante. Não, você vai entrar conosco, vai aprender e vai faturar junto. Porque a gente precisa de mão de obra de parceiros para poder executar o que a gente já tem na mão. É muita coisa. No fim, por ser algo, um método disruptivo, né? Sim. Eu entendo que precisa de pessoas, né? E agora você fala, até era a minha pergunta, assim, sobre parcerias, né? Que faz a coisa acontecer, né? Eu entendo muito dessa forma, né? Que temos que estar com as pessoas certas, né? E até mesmo agora, falando um pouco mais espiritualmente, falando assim, que Deus vai colocando essas pessoas, né? Você contando, né? Tudo isso. E esses parceiros que vão entrando, meio que... Qual que é na verdade, assim, qual que é o seu plano, né? De alavancagem? Para alavancar eles, para fazer esse pessoal se capacitar, né? Você tem, quer dizer, você tem uma construtora agora e qual que é o seu plano daqui para frente? Tá. O que você pensa? No início a gente pensava só em construir. Mas, se eu tenho algo tão bom, foi bom para mim, que está sendo bom para mim, por que não ajudar o próximo? E isso já entra na questão realmente fé. Eu acredito que Deus nos colocou na Terra para servir. Então, quando você começa ali a pensar, por que eu estou em Alphaville? Por que eu estou em São Paulo? Por que tudo isso está acontecendo? E Deus me manda só pessoas boas. Então, as pessoas que estiverem nesse mesmo pensamento comigo e seguir realmente aqueles 3 patamares da nossa empresa que a gente pede para ser parceiro, visão, missão e valores, se estiver dentro, pode ter certeza que ele vai ser um grande parceiro nosso. E para trazer esse parceiro para perto da gente, para capacitá-lo, a gente teve a necessidade de criar o nosso método de construir, o nosso jeito de construir. Em cima disso, que foi o nosso manual que a gente criou para capacitar os nossos colaboradores, a gente pensou, mas se a gente quer parceiro, esse cara tem que levar a nossa identidade. Por que não trazer ele para perto da gente e ensinar o que ensinamos para os nossos encarregados? Em cima disso, desse manual criado para os nossos encarregados, a gente criou um curso. Um curso para capacitar esse profissional da construção civil que estão cansados de perder dinheiro e uma obra que nunca termina, acaba muitas vezes terminando em processo de justiça, porque é infinita essas obras, nunca tem um prazo final, tem prazo de início, mas não tem prazo final. Então, esse cara que está cansado de sofrer com isso, ele entrando com a gente vai adquirir esse curso, vai com certeza levar toda a história, todo o know-how da nossa empresa para dentro da empresa dele. Vindo a ser, como eu te falei, um colaborador ou um franqueado, um parceiro realmente para faturar junto com a gente. Então, esse curso aí já está disponível, vai estar disponível, né? Para capacitar essas pessoas.
E aí você estava falando um negócio que na verdade não é nem o curso, né? Que a pessoa tem que ser um parceiro da Promark, né? Entender o jeito que a empresa pensa, né? Seria uma questão mais, eu acho que cultura, né? A cultura da empresa, que você fala, missão, visão. E então, qual que seria? Eu já atravessando assim, Fica à vontade. eu sei que é empresa, né? Empresa tem questão financeira de que a empresa crescer, mas qual que é o seu, então, o seu propósito nisso? Pronto. Nosso propósito é, através disso que Deus nos colocou, é criar um ecossistema. Um ecossistema que seja realmente sustentável, que não tenha uma visão ali e não consiga colocar isso em prática. Então, se o EPS chegou nas minhas mãos, eu consegui validar. Como eu te falei nos bastidores, a gente foi a primeira empresa do mundo a fazer uma agência bancária de isopor. Isso é um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Foi daí que a gente validou que o sistema é seguro, um banco, né? A agência bancária para fazer, ela avalia todos os picos, os prós e os contras, e não barrou em nada. Então, esse parceiro que a gente vai trazer através desse curso, ele está levando a minha empresa para dentro. Ele não vai ter trabalho de fazer o estudo todo de viabilidade. O que eu errei, esse cara não vai errar. Na verdade, é de avaliar um produto pronto para dentro da empresa dele ou para dentro da casa dele. Então, ele já vai ser capacitado por a empresa percussora do sistema. Então, o que é que a gente pensa? A Promark tem muita obra para tocar. Porém, pouca mão de obra. Então, esse curso foi exatamente para isso, capacitar esse cara, trazer ele para dentro da operação, seja como colaborador ou como parceiro, e nos ajudar a atender a grande demanda que a gente tem no mercado. Porque eu posso te garantir, Som, que o cara que não se capacitar nesse nosso segmento vai ficar para trás. Isso é fato. Ele tem obrigatoriedade de aderir a esse sistema, ou com a Promark, ou com qualquer outra pessoa. Mas se ele quer segurança e estabilidade, tem que ser com quem foi a percussora do sistema no país, para não errar. Porque do jeito que pode acertar, pode errar. É 50-50, né? É aquela questão que estão falando assim, com o avanço da tecnologia, né? Que os empregos estão acabando, o emprego tradicional está acabando, mas eu sempre pensei na questão que não é que está acabando, tá mudando, né? Isso. E do jeito que você diz, assim, o EPS é algo que vem, acho que é um método que ainda eu acho que está bem no começo, mas já mostra muita segurança, muda muita disrupção de tudo. E aí você diz que então esses novos vai ter uma mudança, a pessoa tem que se adaptar para isso, né? É obrigatório. É obrigatório, então vai perder, ele vai perder, Então ele vai ficar para trás. vai ficar para trás, né? Como eu convivi com alguns empresários, alguns empreendedores muito fortes lá no Nordeste, bilionário, eu tive sempre essa visão. Então, assim, nada se cria, tudo se copia e se aperfeiçoa. Então, esse cara que não seguir segmento, por quê? Por que segmento é tão bom que tu fala que é tão bom? Pô, porque se ele é rápido, é seguro, é mais barato e é sustentável, o mundo inteiro hoje, o planeta inteiro está batendo em cima de sustentabilidade, SG. Então, o pedreiro, aquele empresário, o empreiteiro que não aderir a esse sistema, ele vai ficar para trás, ele vai construir para ele. Vai construir para ele e ele não vai ter como concorrer com um sistema mais barato. Vou citar aqui um exemplo, uma residência que custa R$300 mil. Não estou fazendo analogia, mas uma coisa superficial. Uma residência que custa R$300 mil, você vai construir em EPS por 240. Não tem como a construção convencional concorrer com isso. Com as mesmas garantias, durabilidade. E ser sustentável. E esse cara mais caro e não ser, ele não vai competir. Ele vai ficar para trás. Então, é obrigatório. E outro fator muito importante, que a gente está batendo muito nessa tecla. A faculdade de engenharia, o isopor, ele é um produto que é obrigatório estar nas cadeiras de resistência dos materiais. Quem é estudante de engenharia e engenheiro sabe disso. Porque se você tem um produto bom em resistência, funcional, tem uma trabalhabilidade maravilhosa, é obrigatório. Eu acredito que as faculdades não aderiram 100% desse sistema por falta de conhecimento até mesmo dele, por alguém bater lá na porta e mostrar isso para eles. Porque quando você mostra os laudos e mostra o produto, você abriu todas as portas. Você está capacitando novas pessoas para entrar nesse segmento tecnológico que é maravilhoso para todo mundo, principalmente para o planeta. Nossa, Tem muita informação. É que é muito. É que eu fico pensando que as pessoas realmente
Lógico que é por falta da informação ainda, né? O pessoal ainda não conhece, né? Por isso que, mas é realmente algo que é uma tecnologia, podemos dizer, que vem para ficar, né? E aí a pessoa que está começando, qual que é a sua recomendação, então, para entrar nessa área? Ou se é para o engenheiro que quer conhecer mais os produtos, como que ele tem que estar começando? Afinal, porque está tudo chegando agora, é tudo uma novidade, né? Isso. A gente aconselha sempre o seguinte: não vá na manada. Ah, tudo que vem na internet, isso é que eu vou. Não, não faz isso. Na engenharia, em qualquer área profissional, primeiro se capacita. Entenda as propriedades do produto. Você concorda comigo que não tem como a gente, tipo, construir, ou até mesmo um computador, um notebook, uma TV para ela ir para o mercado? O cara não faz e lança no mercado. Primeiro ele vai conhecer as propriedades, os prós e os contras desse produto. É do mesmo jeito, é no EPS, no isopor. Primeiro conheça as propriedades. Se agregue, se afilie a empresas que realmente entendem do sistema, que sabem os problemas que já deu no passado para não acontecer no futuro. Então, você que quer conhecer, a gente indica, óbvio, que a gente vai indicar sempre a gente, como a gente foi a precursora do sistema, e tem esse brand forte, de ser a primeira empresa a construir uma agência bancária, isso pesa muito. Então, você que é engenheiro, é arquiteto, mestre de obra, empreiteiros ou empreendedores da construção civil, antes de comprar o isopor e estar levantando parede, sem saber o que está fazendo, procura uma empresa especializada no assunto, alguém que tem know-how para poder te conduzir de forma correta a chegar no objetivo final, que é ter uma obra limpa, sustentável e segura. Então, a Promark está aí para isso, para te ajudar a alavancar o seu negócio, ou seja, ajudar você a partir na frente. A gente sempre usa isso. Vem com a Promark para a gente partir na frente. E o que esquece esses métodos antigos, porque o presente já chegou e o futuro também. Eu mexo com um pouco de. Eu me aventuro, né? Nessa parte de construção, aí eu tava até pesquisando no método convencional, aí eu caí nessa questão do convencional, aí eu tava com mestre de obra, os custos não estavam batendo. Vamos contar a história assim. A gente conseguiu um terreno e era um terreno, eu nem sabia, né? Era como que eu falo? É declive invertido. Não, me venderam assim. Nossa, é um. Na planta ele era plano. Não, foi um amigo meu que falou: Não, eu tô com um negócio aqui, é bom, comprei o terreno. Aí na hora que eu fiz a conta, eu falei: Cara, você comprou esse terreno caro, vamos montar uma construtora? Vamos. A gente fez o projeto, colocou tudo no papel. Aí, olha só como foi te conhecer, que engraçado. A gente fez o projeto todo, gastei um dinheiro. Aí eu falei: Meu, isso aqui tá muito errado. Não, é só te vender aqui por 1 milhão. Pra quem vai pagar nessa casa 1 milhão? 1 milhão, né? É muito investido isso. Aí, nisso, aí falou, não, vamos parar com tudo. A gente parou, vamos pensar. Eu não vou citar nomes, mas olha só, a gente junta é legal isso. Naquele momento, podemos dizer que eu falo comerciante, mas eu tenho a convicção. Era um médico cardiologista. Estava tudo errado. E um advogado. E a gente falou, não, a gente vai ser construtor desse negócio. Ninguém construiu nada, só tinha uma terra. Aí... É muito divertido isso. Aí a gente parou tudo. Aí falou, não, isso aqui não vai dar certo. A gente gastou um pouquinho de dinheiro no projeto e tal. E aí, nisso, eu fui conhecer o Steel Frame. Que é top, hein? Que aí falou que era bom. Aí também, só que eu fui ver que era mais caro ainda. Não tava batendo. Era lindo, mas não tava batendo ainda. Mas aí quando eu te conheci, você falou do EPS, aí eu comecei a pesquisar um pouco mais. Eu realmente vi que é muito... eu vejo muitas vantagens nisso, né? É muito. Então, como a gente já circulou nesse mercado todo, né? Como a gente falou, ele é muito vantajoso. Eu só fico pensando, o que falta, sabe, agora, sabe? Pra acontecer, cair no gosto pra acontecer isso tudo, hein? O brasileiro, é meio clichê isso que eu vou te falar, mas acontece na prática. O brasileiro é muito cultural. A nossa cultura ela é muito fechada. Imagina eu trazendo lá do Nordeste para São Paulo, chegando aqui em São Paulo, eu Marciano construo casa de isopor, ia ser lixado. Esse é um louco que tá querendo se aventurar e querendo que a gente caia na onda dele. Mas o que dá credibilidade nesse produto é todos os ensaios que foi feito. Assim, um engenheiro que tem mente aberta, ou um profissional, o próprio cliente final. Qual é o cliente que não quer reduzir custo?
de forma segura. Sim. Todos querem, que é no caso que você citou, pô, um médico e um empreendedor querendo ser construtor. Tá tudo errado. Primeiro eles têm que saber como funciona o terreno, projeto, execução. No caso do EPS, ele é disruptivo por essa razão, pô. Eu sempre digo, tem alguns colegas que a gente tem em comum, eu sempre digo para eles o seguinte, é que tá na contramão. Vou fazer um comparativo meio grosseiro, mas vamos levar para esse lado. Eu me baseio sempre na história do Elon Musk. Quando ele falou em pousar um foguete, a NASA riu da cara do cara. Tu não vai conseguir. Nós estamos há anos fazendo foguete, mandando lá para a ISS, lá para o espaço. Vem um maluco dizer que vai reduzir de 90 milhões um assento para 30, porque ele está indo na contramão. Sim. O EPS é o mesmo sentido. Vamos lá. O Elon Musk, ele reduziu o custo, reaproveitou o foguete, né? E virou o número 1. E por que não na construção civil? É obrigatório ser só no ramo espacial, na engenharia aeroespacial? Não, vamos trazer para a construção civil, vamos ver o que, que dá para fazer. E o EPS está nisso. A gente conseguiu reduzir custo, acelerar o processo e reduzir mão de obra. Entregar uma casa sustentável, econômica, excelente no isolamento acústico e térmico. Ah, Marcelo, mas por quê? Ele é mais barato? A matéria-prima não é mais barata, mas o processo torna mais barato. Imagina, no teu processo aí, era um terreno aclive ou declive? Era um declive com uma vista linda, tá, gente? Um declive, né? Era um declive, mas... Só que a reestruturação desse solo iria te custar um absurdo de fundação. Hoje, para você perfurar o solo, é muito caro. E detalhe, para você iniciar qualquer obra, independente de ser GPS ou qualquer outro segmento, tem que ter sondagem, tem que ter análise de solo, topografia. Mas no teu caso aí, eu nem vi a tua planta, eu nem vi. Mas aí, jogando baixo, você já ia estourar aí uns 90, 100 mil só de fundação. Que no caso do EPS não precisa. Ah, mas por quê? Porque ele é mais leve. Não joga tanta carga no solo. Entendi. Então, eu não entendo como essa... Até concordo com você. Por que ainda não quebrou essas barreiras, esses paradigmas todos aqui no nosso país? É questão de... Quando você fala assim, eu acho que é questão de tempo mesmo. É bem a história do Elon Musk, que é um cara que eu também... Foi um dos primeiros livros que eu li, foi dele, da biografia dele. Olha que bacana. E a vida dele foi essa, né? De ir na contramão mesmo e não importar com... É o que as pessoas falam que não é e acreditar mesmo, né? Porque no fim, se você for colocar em dados, faz todo sentido, né? Comparativo? Fazer um comparativo faz todo sentido, né? Sentido. Mas assim, essa tecnologia está sendo usada... Aqui no Brasil é novo. É novo. Fora já está sendo usado? Tem países que já aderiram e não querem construir. Outro detalhe que eu esqueci de falar para ti. Ele foi criado para abalo sísmico. Olha os benefícios que esse produto tem. Então você diz assim... Terremoto. Ásia usa? Os países que aderiram. Portugal. Chile. Argentina. Itália, que foi onde o movimento começou. Foi na Itália. E o Brasil veio há 10 anos atrás e voltou. Devido à blindagem, né? A gente sabe que envolve muitas coisas. Não é só questão cultural. A gente sabe que tem muitas coisas ali por trás. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas foi uma das razões que não entraram. E agora... Deus é tão maravilhoso com a gente que quando ele chega no Brasil, um banco aceita a proposta. Então, na verdade, o banco, eu até falo para os meus amigos, o banco foi a chave. Não foi o dinheiro final. Foi a chave, foi ele que viabilizou junto comigo esse negócio. Tanto é que eles classificaram a agência como ecoeficiente, a primeira agência ecoeficiente do mundo. Então, se o banco aceitou, que o banco fez todos os estudos junto com a nossa empresa, por que não o cidadão comum não vai querer algo? Gente, é o que eu falo sempre, chega de jogar dinheiro no lixo de obra que não acaba. Tudo que for novo, seguro, rentável e sustentável, adquiram, coloque para funcionar. Porque vocês vão ter até qualidade de vida melhor. E lembrando, é muito importante você saber o que você vai deixar para os seus filhos no futuro. E o aquecimento global está aí, né? Sufocado. Legado, né? É muito importante. É muito importante o legado que você não tem que pensar hoje. Porque imagine se no passado alguém tivesse pensado em nós. Como era que estaria a nossa vida hoje? Maravilhosa, né? Ou não, mas pelo menos melhor do que está, seria. Eu penso muito nisso, assim, que o Brasil, principalmente, é um país que
tem tudo, não tem, na verdade, tem tudo e não tem nada, né? É mais ou menos pegar, você tá certo. Seu Porque raciocínio tem tá tudo, correto. tem minérios, não tem recursos, né? Tem terras, não tem nenhum desastre natural, não tem nada. É Assim, perfeito. é perfeito, né? A gente até fala, aqui não tem tufão, aqui tem vento. Verdade. E o vento que dá aqui é transformado em energia. Exato. Olha os benefícios. Ah, o sol do Nordeste queima, mas ele transforma em energia. Energia solar em energia de movimento. Então, o brasileiro tem que começar a abrir a mente. Tem que aprender a sair do beabá, aquele beabá normal. Tem que ver que existem outras vertentes, outras formas disruptivas, não só se tratando do EPS. A minha esposa até fala assim para mim, se você pudesse, você dormiria com uma barra de EPS na cama, não comigo. Porque eu sou apaixonado por esse sistema. Então, a gente está formando equipes, formando movimentos, para que as pessoas entendam, não para convencê-las, mas mostrar na prática que isso é real, isso existe, e se todos aderirem, todos vão se beneficiar. Principalmente o governo. O governo. É uma chave pesada, mas ele vai se beneficiar. Ficou pensando nisso. Essa parte de para construir deve ter algumas normas, né? Sim, sim. E tem essas autorizações, o governo já, como que eu falo, tem normas de segurança, norma ambiental, como funcionaria isso? Deixa eu só pegar aqui para ti aqui, para mim te dar aqui um spoiler, que isso está dentro do curso, tá? Todas as informações estão preenchidas aqui. Entendi todo. Tá todo o contexto. Tanto é que essa casa que a gente mostra aqui, na capa do nosso manual, ela está sendo desenvolvida dentro do curso. Legal. Então, aquele que vinha adquirir o nosso... Não chamo nem de curso, eu chamo manual mesmo. Manual. O manual construir em EPS, ele vai conseguir construir essa residência para ele, ou para investir, ou para morar, mas um sobrado de 70 metros quadrados. Tem autorização aqui dentro já para ele poder construir. Relatando a norma que você me fez essa pergunta, deixa eu rapidinho aqui, vamos nós. Todas as NBRs que cobrem esse sistema, a gente tem aqui, uma das principais é a NBR 168666. O que é que ela diz? Ela chama poliestireno expandido, são os métodos de ensaio titulado em inglês, estabelece que é um método de ensaio para determinação de propriedades de poliestireno expandido, utiliza para qualquer fim. O que é que essa norma quer falar? Que o poliestireno expandido ele passou em todos os ensaios técnicos. Então, ele está aberto para qualquer fim, seja estrutural ou seja de preenchimento. Então, assim, a gente não foi só no amadorismo, a gente realmente fez os testes, pegando todas as normas brasileiras que cobrem. Aqui não está nem citada as normas europeias que ele já passou, como teste balístico, teste de impacto, pressão, compressão, deixa eu ver, foi hidrofugação, que isso é muito bom. Tá, perdão, o que seria isso? Que palavra é essa? Mirabolante, né? A hidrofugação, o que acontece muito nas obras, capilaridade. Capilaridade nada mais é quando você faz ali a sua casa próximo a um lençol freático. Ou quando há um acúmulo de água muito extenso ali por fora. Essa água, ela adentra na tua viga, se for método convencional, tá? Adentra na tua viga baldrame e ela sobe na tua parede até 70 centímetros de altura, que é onde acontece aqueles estouros de parede, aquelas bolhas chatas. Nossa. Que pra gente, como engenheiro, a gente diz que aquilo é o câncer da construção civil. Porque primeiro ele apodrece o tijolo, posterior o reboco, aí alguns se enganam, algum pedreiro fala assim, isso é muito engraçado. Coloca revestimento, que vai acabar com isso, mas ele tá tampando a pele, mas ele não está curando interno. Então, no caso do EPS, para essa parte de hidrofugação, ela acontece maravilhosamente. Ou seja, a água entra, ela tenta adentrar, mas não consegue, porque o isopor ele é um hidrofugante. Ele não permite essa hidrofugação, essa capilaridade. Ele já barra. Além de ser um isolante térmico, ele é um excelente isolante de água. Um exemplo básico é quando você vai para a praia que você leva o seu cooler, o seu isopor. Aquele gelo que está ali dentro, ele está concentrado. Mesmo depois que ele sofre a transformação de sólido para líquido, ele permanece retido. Quem nunca veio para casa da praia e teve que pegar o seu isopor e derramar, né, a água que está contida dentro? É
mesmo jeito. É o mesmo sistema trazendo para a construção em EPS. Entendi, nossa. Então ele é aplicado, na verdade, para todas as áreas da construção, não tem restrição nenhuma. Nenhuma. Além de ser autoportante. Talvez outra... Ok, autoportante. autoportante. O que seria autoportante na engenharia estrutural? Ele é um sistema que trabalha em conjunto, um cubo. Então, ao invés de ter na construção convencional, a gente tem pilares, correto? Em pontos específicos, estratégicos para distribuição de carga. No caso do EPS, ele tem pilares a cada 15 centímetros, micropilares. Tá. Então, toda a carga da casa não vai estar distribuída em 4 pontos. Vai estar distribuída ao longo da casa, ou seja, no 360 mesmo da casa, em todo o perímetro dela. Então, ao invés de você... Lógico, qualquer pessoa que de bom raciocínio vai entender. Se, ao invés de você ter pontos de concentração em 4 pontos, se você tiver concentração de carga em vários pontos, significa o quê? Que a carga por metro quadrado vai ser menor. Automaticamente, você vai ter uma casa mais resistente e mais durável. Por isso que esse cara é maravilhoso. Comparado ao método tradicional, né? Isso aqui é perfeito. Sim. Nossa, eu só fico pensando assim, quando que realmente... vai ter... Na verdade, é sempre rápido, né? Quando começa, né? Espalha e é rápido, assim, nesse sentido, né? É realmente a questão de pessoal se capacitar mesmo, né? Que com essas novas... E aceitar, né? Começar a ter essa aceitação do mercado em si, né? Isso. No geral, né? Porque, veja assim, se a gente fosse... um marciano, o marciano engenheiro, ele, por si só, ele não teria peso. Não teria viabilidade, teria, mas não teria tanto. De 0 a 100, teria 5% de aprovação para lançar isso aqui. Só que a gente está falando de uma empresa de 5 anos de mercado que tem grandes cases de sucesso no nosso portfólio, como banco, farmácias, empreendimentos, hotéis. Então, temos autoridade para falar sobre o assunto. Entendi. É o que eu falo. Então, quem vem com a Promark já vem preparado para dentro de uma célula já rígida, sólida, porque a gente já viabilizou o sistema em tudo. Como volta a dizer, impacto, resistência. Eu fico besta quando eu abro o manual, que eu digo, caramba, 29 toneladas por metro quadrado é surreal. O concreto de 30 MPAs, ele vai ter 300 quilos por centímetro quadrado, ele não chega a isso. Então, olha o que temos na mão, olha o que tem à disposição do povo brasileiro e não está sendo bem aproveitado. Então, acredito que através de esses grandes cases estão chegando com a gente, a mídia, o seu podcast, que é muito bem acompanhado por todos, que a gente consiga junto alavancar esse sistema. Entendi. É isso. Isso aqui que a gente está fazendo é ratificando um sistema. Então, eu volto a te agradecer por ter abrido espaço realmente para a Promark vir contar essa história e abrir mais o olho do brasileiro com relação a isso. Entendi. Aí agora, então, você tem agora a consultora, tem o curso. E quais são os seus planos assim, futuros aí? Quais seriam os seus planos daqui para os próximos anos? A gente vinha num foguete, mas eu não tinha observado o combustível do meu foguete, né? Liguei lá, dei partida, vamos. Quando eu vi, e o combustível? Beleza, estamos decolando, mas precisamos de combustível. Preparamos toda uma estrutura de profissionais muito capacitados para o setor de expansão. Eu não vou revelar o nome do nosso diretor de expansão para ele não ficar chateado quando eu pedir autorização, né? Depois o cara vai lá e não está autorizado. Mas a gente montou um time muito bom. Ele está com uma visão muito grande de expansão, mas com o pé no chão, nada surreal. E quais são o nosso ecossistema que a gente já está montando, já está rodando? A gente está com a construtora, que é a percussora. Criamos um manual para capacitar mais mão de obra, para atender os nossos clientes, esse cara faturar também. E automaticamente a gente já está montando a nossa indústria, a nossa fábrica. Exatamente para o ecossistema ficar todo fechado. Construtora, o curso de capacitação e a fornecedora de matéria-prima. Então, o cara que vem com a Promark, eu acredito que ele vai trabalhar só um ano, depois vai para o Havaí. Ele não vai permanecer porque ele vai faturar bem, ele vai querer estar no Havaí. A gente vai ter que não vem trabalhar, porque é um case de sucesso. É um ecossistema que funciona realmente na prática. Então, você que é construtor, engenheiro, esses engenheiros estão se formando, vem fazer parte desse movimento. Vem faturar, vem ser percebido, vem ser visto assim como a gente foi. Detalhe, queira ser diferente. Se afaste da manada. Porque a manada ela pode te levar para a boca do crocodilo. E lá eles fogem, te deixa na boca lá sozinho. Então, não seja esse cara da manada.
saia da manada, faça algo diferente para você ser igualmente a gente ou melhor do que a gente. Faturar mais, mais e mais e mais, de forma sustentável. Show, nossa, eu ia pedir para deixar uma mensagem assim, mas depois dessa mensagem eu não precisei de outra, né? E não esqueça de onde você veio, né? Para você saber sempre para onde você vai. Valorize, principalmente, os princípios de Deus. Se você depende da sua religião, existe um Deus por trás de tudo isso. Existe uma força superior. Acredite, respeite os valores, respeite o próximo, valorize sua família. Lá na minha empresa, a gente sempre trata o seguinte, os princípios básicos para estar dentro da minha empresa inserido na célula. Primeiro, respeite a Deus. Segundo, valorize a tua família. Se você tiver isso aqui, já tem um bom início para poder caminhar junto. Então, se você tem isso no coração, se sentiu tocado pelo que a gente está falando, vem que as portas estão abertas para te receber. E vem se capacitar com a gente, que o curso está aí prontinho para te entregar, para você começar a faturar. Show, nossa. Gente, depois dessa mensagem aqui, vamos chegando ao fim, né? Vou deixar aqui todas as informações aqui do Marciano, aqui da Promark, porque é um assunto que eu acho que, não só assunto, né? Toda a tecnologia, tudo isso que está sendo envolvido é algo que vai ser muito importante, eu acredito também que na história da construção civil aqui do Brasil. E fica meu agradecimento, né? Por estar vindo aqui, tá compartilhando tudo isso. E aí, tamo junto. Queria chamar a última... Eu agradeço o convite que você fez pra gente. Para mim, foi o primeiro podcast, tá? A gente participou de outras programações, mas você foi o primeiro e pé quente. É daqui que a gente vai alavancar esse negócio. E eu digo sempre o seguinte, a gente não está só criando um movimento, a gente realmente quer mudar a história não do Brasil, do planeta. Somos um país rico, temos a possibilidade de fazer isso agora. Não adianta fazer amanhã, é o agora. Porque é o que a gente vai deixar para os nossos filhos, que vai fazer toda a diferença no nosso planeta, no Brasil. E vamos fazer história. Fazer história de forma limpa, honesta e muito sustentável. Legal. Obrigado, Marcelo. Eu que te agradeço, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí.